João, no capítulo 16. Vou ler para você a partir do versículo 5 até o versículo 11. Preste atenção comigo aqui. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês já se encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então aqui, irmãos, nós temos o Senhor Jesus falando com os seus apóstolos, para que você possa entender o contexto do que se passava, não é? Lá desde o capítulo 14, o Senhor Jesus vem, não é? Depois da ceia, ele vem fortalecendo os seus discípulos, depois ele mostra para Tomé e para Filipe que ele é o caminho, que ele e o Pai são um, que ele é o caminho, a verdade, a vida, e ele promete o Espírito Santo. E aqui nós vamos ver que justamente ele vem falando sobre a obra do Espírito Santo na vida da igreja e para que o mundo pudesse ter um conhecimento a respeito do que o Filho de Deus veio fazer na terra. Então, aqui a gente vê que ele está conversando com os apóstolos se entristeceram porque viram que ele estava para partir e a tristeza tinha tomado conta do coração dos apóstolos, mas ele vem e anima os apóstolos e motiva os apóstolos, mostrando que se ele não for, o Espírito Santo não poderia vir. Então ele diz que vai para o Pai e que depois ele enviaria da parte do Pai o Espírito Santo. E o Espírito Santo viria com o propósito de ser conselheiro, de ser aquele que vai estar ao lado da igreja, do crente, aquele salvo. Ele vai estar ao lado para aconselhar, ele vai estar ao lado para motivar, ele vai estar ao lado para incentivar, ele vai estar ao lado para poder trazer consolo, ele vai estar ao lado para poder direcionar e mostrar o caminho e fazer com que nós pudéssemos ficar firmados nesse caminho. E aí, é isso que eu gostaria de trazer ao coração de vocês, mostrando que esse Espírito Santo está na minha e na sua vida. Nós somos templo dele, ele habita em nós. Ele nos dá ânimo, disposição, ele nos capacita, ele nos ilumina a entender as Escrituras Sagradas, ele nos faz com que a paz de Cristo seja ativada no nosso coração, mediante as circunstâncias, as turbulências do dia a dia, dúvidas e incertezas. Esse Espírito Santo vem, nos conforta, nos consola, nos dirige, nos anima, nos dá direção. E quando a gente lê a palavra, ele nos ilumina, ele ilumina a nossa mente, ele ilumina o nosso coração a entender as Escrituras Sagradas. E aí é por isso que foi importante que o Senhor Jesus ascendesse aos céus depois de ressurreto. Foi importante que o Senhor Jesus subisse aos céus para que enviasse esse Consolador. Então, é importante que você tenha isso em teu coração, mas lembrando também que o Senhor Jesus disse que quando ele viesse, ele convenceria o mundo, o sistema maligno, do pecado, da justiça e do juízo. Então, é importante que você saiba disso, e ele explica, do pecado, porque os homens não creem em mim. Então, quem não crê em Jesus ainda continua no pecado. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então, ele é a própria justiça, ele é a nossa justiça diante de Deus Pai. Então, nós estamos tranquilos em relação a isso, porque por causa de Cristo Jesus, a justiça dele se faz em nossa vida. Então, nós fomos justificados por ele. E ele continua, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, que você saiba que o príncipe desse mundo está condenado, mas você não. Se você estiver em Cristo,
você está justificado, você está guardado de todo e qualquer juízo, e a paz de Cristo está no teu coração. Que Deus possa abençoar a tua vida no dia de hoje. Guarde isso em teu coração, porque é uma preciosidade tremenda a palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida e até a semana que vem, em nome de Jesus.